Olá, tudo bem? Paz. Eu tenho a palavra de Deus para compartilhar com você a nossa reflexão de 13 de junho, cuja leitura bíblica do dia em 1 João, capítulos 1 e 2, e também 2 Samuel, capítulo 22. Nós vamos falar um pouco sobre a unção do Espírito Santo. Se você puder abrir 1 João, capítulo 2, verso 27, porque nos diz assim a santa e poderosa palavra de Deus: e a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Começando aqui, nós não deveríamos confundir unção com manifestações espirituais. Vale ressaltar, ok? Gosto sempre de lembrar isso. Procuro ser bíblico. Entendo que os dons espirituais, as manifestações espirituais, elas ainda acontecem em nossos dias, inclusive o falar em línguas, mas a unção ela não se trata disso. A unção ela não é uma manifestação externa do Espírito Santo, ok? Mas na palavra que nós entendemos e que a unção ela se trata de uma capacitação vinda do Senhor para a realização de tarefas, e ela permanece. Não é como as manifestações que são ali temporárias para aquele momento, você está entendendo? Então, uma pessoa que foi ungida por Deus aponta para alguém cheio da graça, do poder e da autoridade vindos do revestimento do alto. Ok? Na reflexão a importância de ser cheio do Espírito Santo, nós vimos que sobre quem recebe o derramar do Espírito vem uma capacitação para que a pessoa seja instrumento para a transformação. Lucas 1, 15 a 17, o exemplo de João Batista, cheio do Espírito Santo desde o ventre. É capacitado para celebrar ao Senhor, de ter discernimento espiritual para celebrar ao Senhor, reconhecendo como Salvador, conforme aconteceu em Lucas 1, versos 39 a 45. João, o episódio ali de João e a mãe no ventre, João no ventre da sua mãe, Isabel, no momento em que Maria, grávida de Jesus, vai visitar Isabel, né? Vai até Isabel, João Batista salta lá no ventre, e Isabel é cheia do Espírito Santo e começa a celebrar o Senhor. Vimos também que é uma capacitação para ter a palavra de Deus nos lábios, a profecia nos lábios. Porque aí, primeiro, o texto fala, 15 a 17, fala do bebê, 39 a 45 da mãe, e do 67 a 79, o pai, Zacarias, profetizando, com a palavra nos lábios, cheio do Espírito Santo. Nós vemos um exemplo de Jesus, que Jesus, cheio do Espírito Santo, venceu a tentação pela palavra de Deus. Lucas 4, versos 1 a 13. Nós vemos em Atos 4, 8, 13, de que alguém cheio do Espírito Santo está capacitado para pregar com ousadia no Senhor. Atos 7, 55 a 60, Estevão, vemos que alguém cheio do Espírito Santo persevera até o fim, mesmo que sob martírio. Vemos a capacitação também para alguém conseguir perdoar até os seus algozes, mesmo texto de Atos 7, 55 a 60, Estevão perdoando seus algozes.
vimos também que é alguém que está capacitado ali, alegrando-se na obra de Deus. Preste atenção, alegrando-se na obra de Deus. Atos 11, 19 a 24. Qual é o exemplo disso? Barnabé, quando chegou à igreja de Antioquia, enviado pela igreja da Judéia. E vimos também a capacitação de alguém ter discernimento e autoridade espiritual. Atos 13, 6 a 11. Aquele exemplo de Paulo discernindo, expulsando, botando para correr, né? Na reflexão, por que o Espírito Santo vai contigo? Ali nos instantes finais da peregrinação, nós vimos que o Espírito Santo nos capacita ao empenho, em ânimo, na ousadia e no equilíbrio, tá? Então, a unção, ela fala mais disso, mas vamos um pouquinho, esmiuçar um pouco mais isso aqui. E a unção que vós recebestes dele, fique em vós. Espera aí. A unção que vós recebestes dele. Dele quem? Recebida de quem? Ou seja, a unção não é tomada. Lembra? A armadura de Deus eu tomo. Tomo no sentido de pegar para me revestir. A unção não. E a unção que vós recebestes dele. Ele quem? Versículo 20 nos responde. E vós tendes a unção do Santo, e sabeis todas as coisas. Está falando de Jesus. A unção ela não é tomada, mas ela vem de Cristo, o Santo, eterno sumo sacerdote. E por que eu estou falando de eterno sumo sacerdote? Porque nós precisamos ir à origem desse conceito da unção, na palavra, exatamente pensando na unção no sacerdócio. Êxodo 29, capítulo 29, verso 21, nós vemos que sangue, nós vemos ali o sangue, o aspergir do sangue e também do azeite, tá? Da unção, do óleo da unção, que nos aponta para a obra da cruz, o sangue, e a unção do Espírito Santo, o azeite. Ok? Diz assim o texto, Êxodo 29, 21. Então tomarás do sangue que estará sobre o altar e do azeite da unção e o espargirás sobre Arão e sobre as suas vestes e sobre seus filhos e sobre as vestes de seus filhos com ele, para que ele seja santificado, e as suas vestes também seus filhos e as vestes de seus filhos com ele. Então o sacerdote, incluindo Arão, sumo sacerdote, Deus estava dizendo que era para ver a unção. E essa unção com azeite era uma unção para que ele fosse consagrado, santificado, separado para o exercício do sacerdócio. A unção não fala de manifestação de dons. A unção fala de preparo para fazer a vontade de Deus, para realizar a obra, para glorificar a Deus por meio do viver. Não está falando de manifestações. Mas vamos continuar aqui, no raciocínio aqui na palavra. Você precisa entender, tá? Só que aí, todos os sacerdotes eram ungidos. Levítico 8:30. Um outro texto para dizer o que foi falado no anterior. Porque nesse mesmo capítulo vamos ver uma outra coisa. Tomou Moisés também do azeite da unção e do sangue que estava sobre o altar, e o aspargiu sobre Arão e sobre as suas vestes, e sobre os seus filhos, e sobre as vestes de seus filhos com ele, e santificou a Arão e as suas vestes, e seus filhos, as vestes de seus filhos com ele. Então, para todos os sacerdotes, Arão sumo sacerdote, e os seus filhos sacerdotes. Mas é aí que a palavra de Deus
é extraordinária em nos ensinar, como a Bíblia é didática. A porção de Arão, do sumo sacerdote, ela era especial. Porque quando o texto diz, no versículo 30, aspergindo sobre eles e sobre as vestes, alguns versículos antes fala de algo que não é do espargir, mas fala do derramar somente sobre Arão, o sumo sacerdote. Levítico 8:12. Depois derramou do azeite da unção, derramou, não é espargir, derramou do azeite da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu-o para santificá-lo, consagrá-lo, separá-lo para o sacerdote, para o sumo sacerdócio. Só que aí, Salmo 133 fala algo maravilhoso, que nos diz o seguinte: da cabeça do sumo sacerdote para o corpo. Por quê? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos, a igreja, vivem em união. Irmãos, igreja, corpo de Cristo. É como o óleo precioso sobre a cabeça. Cabeça de quem? Que desce sobre a barba. A barba de quem? A barba de Arão. Quem é Arão? Arão, o sumo sacerdote, que prefigurava Cristo Jesus, o eterno sumo sacerdote. Aí o texto continua dizendo, desce sobre a cabeça, derramado sobre a cabeça, desce sobre a barba e que desce a orla das suas vestes, como orvalho de Hermon, é como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Ou seja, a unção especial do sumo sacerdote, que não é só o aspargir, mas é o derramar sobre a cabeça, ela desce para o corpo, do cabeça para o corpo, de Cristo, o cabeça da igreja, para o seu corpo. Unção. E aí, Lucas 4, 16, 21, nós vemos que essa unção que Jesus recebe, ela o capacitou para o seu ministério terreno. Lembra que Jesus, 100% homem, enquanto 100% Deus, mas que abriu mão da sua glória, se autolimitou quando encarnou no ventre de Maria, tá? E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos, e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E fechando o livro, e tornando a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Hebreus 1, 8 e 9 nos mostra que essa unção foi derramada de forma diferenciada em Cristo. Preste atenção. Hebreus 1, 8 e 9. Mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros.
Tem um texto, não sei se eu vou achar aqui, meu Senhor. Será que eu vou achar assim? Eu me lembrei, mas eu quero ler com você. Não vou achar, né? Não vou achar. Estou achando que não, mas pode ser que sim. No livro de Atos, estou passando o olhar aqui, não querendo roubar o seu tempo. Enfim. É Atos? Acho que não é Atos não, hein? Ô, Senhor. Ufa, lembrei, ainda bem que eu lembrei em tempo. João 3:34. Preste atenção. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. A porção do Espírito sobre o Senhor, ela foi abundante, de forma abundante. Essa unção, ela era para eu ter colocado esse texto aqui, mas eu me lembrei só agora. A unção, ela foi testemunhada na vida de Cristo. Atos 10, 37 a 39. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, e nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram pendurando-o num madeiro. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude. Dizendo aqui que foi testemunhado por eles. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez. A unção sobre Cristo foi repartida com a igreja. E esse aqui é o ponto. Porque nós recebemos a unção do santo. João 1, 32 a 34. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele, e eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água se me disse: sobre aquele que vês descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza no Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Então, dentro desse entendimento nosso, vamos olhar aqui que a unção, o versículo 27 nos diz que a unção que vós recebestes dele fica em vós. Ou seja, a unção, ela permanece. Não são as manifestações que ora acontecem e no outro momento não acontecem. Tá? Na parte C, vou chamar assim do versículo, é uma comunicação direta. É maravilhoso isso. É do Senhor conosco, não tem intermediário. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas, como a sua unção vos ensina todas as coisas, não tem intermediário. Não tem intermediário. Não significa que Deus não derrame pela imposição de mãos, por exemplo.
tá? Mas significa que o manifestar, depois de já derramado, o agir no dia a dia, não tem intermediário. É o Senhor que vai dar discernimento, é o Senhor que vai nos mostrar, é o Senhor que vai revelar, é o Senhor que vai ensinar, é o Senhor que vai capacitar. O mesmo versículo, vou chamar aqui de parte D, é de que a unção ela nos dá sabedoria, a unção do Senhor, a unção do Espírito Santo. Porque como o texto diz, mas com a sua unção vos ensina todas as coisas, como a sua unção vos ensina todas as coisas. A unção de Cristo, derramando do Espírito, derramada por meio do Espírito Santo. É ela que nos dá sabedoria para agir, entender, discernir. Uma outra característica da unção é que ela é autêntica, quando diz assim, e é verdadeira, e não é mentira. Ela é autêntica. Uma outra característica, quando diz que e não é mentira, nós vemos que ela nos protege do engano. Ela não é mentira, ela é a verdade. E como verdade, ela vai nos proteger daquilo que é mentira, do que é o engano. Lembra na reflexão, as últimas, né? Caminho da justiça e a doutrina dos apóstolos nos últimos dias, do perigo de sair do caminho da justiça se afastando da palavra. Na unção do Espírito Santo, no discernimento do Espírito Santo, vindo por meio dessa capacitação do Espírito, nós conseguimos, sabendo que é a verdade da palavra, rejeitar o engano. Tá? E uma última característica aqui que eu vejo também é de que ela nos capacita a perseverar. Porque ela diz assim o texto, como ela vos ensinou, assim nele quem? Em Cristo, permanecereis. A unção nos ensina a permanecer em Cristo. A unção nos capacita, vou usar uma expressão dos dias aí, nos empodera, você entender, né? Ela nos capacita a nós permanecermos em Cristo, nele. É por isso que Jesus, ele diz a parábola das virgens, da importância de ter o estoque do azeite, porque o estoque do azeite nos ajuda a permanecermos nele. É isso. Não é para manifestação dos sinais, não. É para que a lâmpada funcione iluminando o caminho. Lâmpada e iluminando o caminhar é quando ela está cheia de óleo. Por quê? Porque o óleo do Espírito, a unção do Santo, vai nos dar o discernimento e a capacitação para compreendermos e praticarmos a palavra de Deus. Se entende isso? Amém? Agora, como? Como então recebermos da unção do Santo? Recebermos e permanecermos com ela. Versículos 24 e 26, eu vejo a resposta. Portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. E a unção que vós recebestes dele fica em vós. Então é guardando no coração a mensagem do Evangelho
que não promete apenas salvação, como se fosse apenas, tá? Por favor, me entenda. Pela fé. É mais do que isso. Gálatas 3, 8 e 14. Ora, tendo... ela nos dá a promessa, mas nos dá a capacitação para permanecer confiando na promessa. Tá? Gálatas 3, 8 e 14. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo, que é o texto que eu sempre falo aqui, todas as nações, Gênesis 12, 3, né, que se refere, todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé são benditos com crente Abraão. São da fé, são benditos com Abraão, que recebeu a promessa, o evangelho anunciado primeiro a ele. Todos aqueles, continua o texto, pois que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo. Agora presta atenção no final do texto. Para que a bênção dos gentios, a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Cristo. Evangelho, salvação, justificar pela fé, é o que o texto está dizendo. Mas aí continua, para que, pela fé, nós recebamos a promessa do Espírito. Portanto, o que o Deus de princípio ouvistes, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. E a unção que vós recebestes dele fica em vós. Permaneço no Evangelho. A unção fica em mim. Avivamento. Eu vou falar um negócio aqui que vai escandalizar alguns. Não é por meio de eventos, de músicas, de cruzadas, de grandes ajuntamentos, melhor dizendo, né? Não é por meio de campanhas. Vou te escandalizar mais ainda. Não é nem por uma perseverança em oração. Meu Deus, você está dizendo que não tem que pedir o Espírito Santo em oração? Não, tem que pedir. Jesus ensina isso na parábola do amigo que chega a minha. Dá-me 3 pães, porque vem um amigo e eu não tenho para o dar. E aí no final, pedir, dar-se-vos-á, bater. Aí no final, se vocês sendo maus, dão boas coisas para os seus filhos, que dirá mais o Pai não dará o Espírito Santo àqueles que o pedem? E dar o Espírito Santo ali não é nos selar com o Espírito Santo para a salvação. Porque para isso você não precisa pedir. Se você crê em Cristo e se entrega a Ele, você recebe o Espírito Santo. Ali, Jesus estava falando da unção do Santo, do revestimento do alto, do batismo no Espírito Santo. Então,
É dessa forma. Por que eu falo não necessariamente pela oração? Porque a pessoa pode orar para que ela seja revestida do poder do Espírito Santo, mas não compreendeu o Evangelho. Quer ter o Espírito Santo para ter dons espirituais, mas não quer ser transformado. Então, não é só orar, é compreender, acolher e viver o Evangelho de Cristo, que inclui uma vida de relacionamento com Deus por meio da oração. Então, primeiro, ouvir o Evangelho. Portanto, que desde o princípio ouvistes. Segundo, viver a sua doutrina. O que desde o princípio ouvistes permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes. É ouvir, e não é ouvir e sair pelo outro lado, mas é ouvir e permanecer em mim. Como é que essa mensagem do Evangelho permanece em mim? Quando eu vivo o Evangelho. Quando eu vivo essa sã doutrina. Crescendo na graça e no conhecimento. Não é só ouvir. Ouvi e entendi. Legal, mas você está praticando? Está comprometido com os ensinos de Cristo? Está buscando ser transformado, a semelhança de Cristo? Não, quero viver do meu jeito porque eu sou livre. Não é desse jeito. Terceiro, na continuidade do versículo, quando ele diz assim: se vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. Ouvi o Evangelho, pratico o Evangelho, a mensagem permanece em mim, eu estou praticando. Estou praticando, eu tenho comunhão com o Pai por meio de Cristo. Versículo 25. Quarto lugar, manter o foco na eternidade. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. O foco certo. O problema é que tem muita gente que quer o Espírito Santo, mas na mesma oração que pede o Espírito Santo, pede uma casa própria, pede um carro, pede um emprego novo. E não prioriza a vida eterna com Deus. E quinto, em último lugar, versículo 26, é fugir do engano. Porque tem gente que pensa que está caminhando em Cristo, mas está fora da palavra, está enganado. Versículo 26. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. Ouvir o Evangelho, viver a sua doutrina, ter comunhão com o Pai por Cristo, manter o foco na eternidade, fugir do engano e a unção que vós recebestes dele fica em vós. Nós precisamos da unção do Espírito Santo de Deus. A unção do Santo. A unção que Cristo reparte com a sua igreja. Porque é Ele, Jesus, que batiza no Espírito Santo. Que o Senhor te abençoe, te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.